Vem aqui à frente. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, Senhor, obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade, Pai, de estar aqui na Tua casa, Senhor, mais uma vez, Senhor. Somos gratos a Ti, Senhor, porque o Senhor nos deu nova oportunidade, Pai. Por isso estamos alegres, Senhor, por estar na Tua presença, Pai, e de poder, Senhor, exaltar e glorificar o Teu santo nome, Pai. Porque toda honra e toda glória é para Ti, Senhor. Estamos aqui, Senhor, para Te adorar em espírito e em verdade, Pai. Toma este culto, Senhor, que vai ser prestado a Ti nesta noite, Pai. E tudo que nós fizermos aqui, Senhor, será feito para a honra e glória do Teu santo nome, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Estamos felizes. A nossa jovem ali, Verônica, está conosco hoje. Para nós é motivo de alegria, né? Você está aqui novamente, nos ajudando aqui nesta noite. E hoje o culto é dos varões, né? Responsabilidade dos varões. O irmão Luciano pediu para mim dirigir este culto nesta noite. Gostaria de convidar os irmãos para louvar o hino 127. O Senhor da seite está chamando. O Senhor da seite está chamando. Quem quer ir por mim a procurar? Alma que no mundo vão chorando, sem da salvação participar. Fala Deus, fala Deus. Com brasa do altar, fala Deus, fala Deus. Nossa minha teu mandar, o profeta Deus se aproximando, considera-te um pecador, mas o fogo santo o queimando torna útil para o seu Senhor. Fala Deus, fala Deus, toca-me com brasa do altar. Fala Deus, fala Deus, se alegra tendo teu mandar. Muitos são os que vão expirando, sem ter esperança de viver. Vai depressa lhe anunciando que Jesus nos leva para o céu. Fala Deus, fala Deus, toca-me com brasa do altar. Fala Deus, fala Deus, se alegra tendo teu mandar. Leve os trabalhos serão feitos, bênção vão os servos desfrutar. E Jesus nos saudará bem-vindo, esta glória espero alcançar. Fala Deus, toca-me com brasa do altar.
a Deus, sim, alegra até do teu mandar. Amém. Coloca mais um pouquinho de som para mim, irmão, tá? Mais um pouquinho. Irmão, pode ser. Essa última estrofe deste louvor tem uma letra muito maravilhosa, né? Está escrito que breve os trabalhos serão findos, bênçãos vão os servos desfrutar. Mas para nós recebermos, para nós desfrutar essas bênçãos que está falando aqui neste louvor, precisamos que nós estivermos sempre firmes na presença do Senhor. Não adianta nada nós viver um tempo e afastar. Nós não vamos desfrutar dessas bênçãos, né, que o Senhor reservou para cada um de nós. Vamos louvar aqui mais um louvor aqui. (196), irmão. 196. Eu também gosto muito desse louvor. Já sei uma flor gloriosa, a quem deseja muita terá, a rosa de Saron preciosa, entre mil as beleza terá, no vale de sombra e morte, nas alturas de glória e luz, essa rosa será minha sorte, precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. A noite já vem. Vamos começar de novo, irmão. Eu perdi aqui. Eu esqueci de pegar meu óculos. Deixa eu pegar meu óculos, irmão. Perdão aqui, irmão. Eu esqueci do óculos, achei que estava de óculos. Os irmãos me perdoam, eu esqueci que eu tinha pegado meu óculos, irmão. Vamos lá agora? Já deu rosa e provado excelente eu dou, eu poder desta flor gloriosa que dá vida ao vil pecador. Muito zeloso pela lei foi Saulo, perseguia o povo de Deus, mas transformado foi em um Paulo, pois achou ele a rosa do céu. Precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Vai buscar Jesus precioso, vai depressa
Amém, irmão. Gostaria de pedir ao nosso irmão Faís para estar fazendo a oração. Amém, irmão. Gostaria de ouvir o grupo dos irmãos. Grupo dos irmãos. E logo após a irmã Laís. Saudamos, irmão, na paz do Senhor. Convidando os irmãos para adorar o hino 225. Em nome de Jesus. Amém. A irmã Laís, e logo após a nossa irmã Evalda Santos.
Salve os irmãos com a paz do Senhor. Irmãos, eu ia louvar outro hino, mas o Tayão pediu para me cantar o mesmo de domingo passado, para aproveitar que o Everton hoje está aqui. Então, os irmãos já sabem, me ajudem. Abre, Senhor, os meus olhos. Abre, Senhor, os meus olhos, olhos do meu coração. Quero te ver, Senhor, quero te ver. Abre, Senhor, os meus olhos, olhos do meu coração. Quero te ver, Senhor, quero te ver. Exaltado sobre os céus, brilhando em nós a luz da tua glória, derramando amor e poder, quando cantamos santo, 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 quero te ver, Senhor. Abre, Senhor, os meus olhos, olhos do meu coração. Quero te ver, Senhor, quero te ver. Abre, Senhor, os meus olhos, olhos do meu coração. Quero te ver, Senhor, quero te ver. Exaltado sobre os céus, brilhando em nós a luz da tua glória, derramando amor e poder, quando cantamos santo, 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 quero te ver, Senhor. Santo, 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 quero te ver, Senhor. Exaltado sobre os céus, brilhando em nós a luz da tua glória, derramando amor e poder, quando cantamos santo, 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 quero te ver, Senhor. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. A irmã volta. E logo após o nosso irmão Everton. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Vou louvar o Senhor com 340. Eis que surge um povo forte, revestido de poder, e não teme nem a morte quem a ele pertencer. E terás sublime sorte, pois com Cristo ao céu vai. Podes tu dizer também, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um
Jesus. Amém. O irmão F vai estar louvando o Senhor. E logo após o irmão Adilson. São os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Estamos alegres de estar mais uma vez na casa do Senhor, agradecendo Ele por todos os benefícios que tem feito em nossas vidas, né? Temos várias razões para exaltarmos e adorarmos o nome do Senhor, né? Queria louvar o Senhor com louvor. Primeira vez que eu vou tentar cantar o louvor, mas se a igreja conhecer, pode louvar a Deus comigo. Pensando naquela oração antiga, poder viver era o que eu queria. Não sei se vai dar pra cantar. O desânimo era tu. Lembro-me do que eu sentia. A palavra liberada era o que eu tinha. Nada era concreto, eu era só um projeto, mas ainda bem que Deus era o autor e a obra que sou eu, Ele mesmo assinou. Tudo era incerto, foi longo esse deserto, mas eu me apeguei no que Deus me falou ao meu respeito. Bom, Felipe, e eu que não mais nada além de uma palavra liberada, mal sabia eu que isso era tudo que eu precisava. Uma palavra liberada tem poder pra levantar do nada, como eu, projeto que deu certo pelas mãos de Deus. Nada era concreto, eu era só um projeto, mas ainda bem que Deus era o autor e a obra que sou eu, Ele mesmo assinou. Tudo era incerto, foi longo esse deserto, mas eu me apeguei no que Deus me falou ao meu respeito. E eu que não tinha mais nada além de uma palavra liberada, mal sabia eu que isso era tudo que eu precisava. Uma palavra liberada tem poder pra levantar do nada, como eu,
tinha mais nada além de uma palavra liberar. Mal sabia eu que isso era tudo que eu precisava. Uma palavra liberada tem poder para levantar do nada, como eu. Projeto que deu certo pelas mãos de Deus. Você pode adorar comigo assim? Uma palavra liberada da boca de Deus tem poder para mudar história. Foi isso que ele fez caminho. Uma palavra liberada, okay, da boca de Deus tem poder para mudar história. Se você acha pouco, presta atenção. E eu que não tinha mais nada além de uma palavra liberada, mal sabia eu que isso era tudo que eu precisava. Uma palavra liberada tem poder para levantar do nada, como eu. Projeto que deu certo pelas mãos de Deus. Aleluia, louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Peço perdão aos irmãos no início, que é um louvor que mexe muito comigo, então eu não consigo ter hora falar a frase, porque é um louvor que mexe muito. E a gente sabe, às vezes a gente acha que uma palavra pode ser pouco, mas depende de quem fala essa palavra. Se é o Todo-Poderoso, se é Deus que fez essa palavra, que decretou na sua vida, não importa, vai se cumprir. Coloca na posição que Ele vai fazer. Pode ser uma palavra só, mas é o suficiente para mudar uma história inteira. Tá bom? Agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus. Amém? O irmão Adilson. E logo após, nosso irmão Jean. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Eu vou ler um versículo muito conhecido de toda a igreja, que se encontra em Jeremias 33:3. Engraçado, o Everton falando ali, e esse versículo já estava assim, né? Como é que Deus faz as coisas, né? Como é que a gente observa o agir de Deus dentro da casa de Deus. É por isso que a Bíblia diz que as coisas do Senhor discernem espiritualmente. Muitas pessoas não conseguem observar o que Deus quer falar na igreja, porque às vezes está desligado. Mas se a gente fechar os nossos olhos e deixar as coisas lá de fora e prestar atenção naquilo que Deus quer falar conosco, porque nós fomos chamados lá das trevas para a luz, para ouvir Deus, para o que Ele quer, para as suas vontades, né? Para que a vontade dele se cumpra na nossa vida, né? E isso é muito importante, nós devemos observar essas coisas. O versículo diz assim, Jeremias 33, o versículo 3, que ele diz assim: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes, né? A palavra de Deus manda nós clamar. Clama a mim, o Senhor falando, e eu vou responder vocês, e eu vou anunciar coisas grandes e firmes, né? Isso aí é algo que hoje a gente vê muitas igrejas usando esse versículo para usar no mundo material, né? Nas coisas que o mundo pode trazer. Mas essa palavra aqui, Deus está falando que vai anunciar coisas grandes e firmes, não tem nada a ver com o mundo aqui,
mas sim com a presença dEle, com a vontade dEle, aquilo que Ele quer para a sua igreja, né? O seu querer para a sua igreja, porque o projeto de Deus é nos levar para morar com Ele. Né? Então essas coisas que Ele vai anunciar para nós, é só nós que possamos receber de Deus, o homem espiritual que pode receber de Deus as coisas grandes e firmes, né? Firmeza para viver na presença de Deus, né? Estar aqui na casa de Deus com prazer, saindo daqui no nosso trabalho também nós sermos crente verdadeiro, a presença de Deus também está lá, porque Deus age assim na nossa vida. Essa semana a gente estava tirando uma pedra para fora, mas uma pedra muito grande, que ela dá quase 2 igrejas dessas. Eu e o meu colega, a gente não tem muita experiência, tanta, né, como muitas pessoas têm. E teve um cara que falou que nós não íamos conseguir. Mas eu falei, antes de mexer com a pedra, eu orei ao Senhor e pedi a direção ao Senhor. Falei com Deus: Senhor, eu sei que eu não posso nada e não sei nada, mas eu queria pedir ao Senhor que o Senhor entrasse com providência e que tudo desse certo. E a gente começou a trabalhar, e essa semana agora, no final do dia da sexta-feira passada, agora o cara falou: rapaz, eu achei que vocês não iam conseguir. Então, Satanás falou na boca dele que nós não íamos conseguir. Depois ele teve que reconhecer que nós íamos, mas não nós mesmos, mas o Senhor entrou de providência, porque eu conheço o Senhor e eu sei que tudo que nós façamos, a gente deve clamar ao Senhor, porque é dele que vem a nossa sabedoria, tem que vir dele para as coisas acontecerem. E louvado seja Deus, que Deus trabalhou e está trabalhando, e a gente está quase terminando o trabalho. Acredito que até quarta-feira a gente encerra tudo, e engraçado é que tudo ficou perfeito, porque Deus agiu. Então nessas coisas assim que a gente vê as ações de Deus na nossa vida, no nosso trabalho, na nossa família, Deus tem trabalhado através de nossas vidas, irmãos, porque Ele anuncia coisas grandes, firmes, na nossa mente, no nosso coração, aonde a gente pode pregar a palavra de Deus com autoridade, sabedoria. Semana eu estava pregando para um rapazinho, eu tenho dado muito assim, está acontecendo muito na minha vida, pregar para pessoa drogado, pessoas que mexem com droga. E eu conversando com um rapaz, e louvado seja Deus, eu estou pregando para ele ainda está fumando, mas eu estou pregando, eu estou crendo, porque a palavra de Deus diz que é ela que faz a mudança na vida da pessoa. E se nós não pregarmos, a gente tem que entender que o céu foi dado a nós o entendimento de crer na palavra de Deus, mas para nós pregar também, porque nós temos que povoar o céu. Somos nós a igreja do Senhor. Então nós devemos clamar, como foi falado, né, através do livro de Isaías: clama ao Senhor, né, anuncia as bondades de Deus, as grandezas de Deus, porque coisas grandes e firmes, né, vai ser acrescentada à igreja. Irmão, eu estou crendo que Deus vai fazer algo maravilhoso nessa igreja, diferente. Eu não sei porquê, mas eu estou crendo que Deus vai trabalhar na vida dos irmãos de uma forma totalmente diferente. E essa forma não é material que eu estou falando, não, irmão. Estou falando espiritual, no homem espiritual. Eu estou crendo e não sei, eu estou entendendo de uma forma, não sei se é eu mesmo, eu acho que não é eu mesmo. Eu estou sentindo de Deus que algo novo vai acontecer, irmão, no homem espiritual da igreja. Quando eu falo homem espiritual, é na nossa fé, no nosso homem espiritual, que é dentro de nós somos templo do Espírito de Deus, e eu estou crendo, irmão, que Deus vai fazer uma obra diferente nessa igreja. Irmão, eu não sei porquê, mas eu estou sentindo que Deus vai fazer uma mudança, algo novo vai acontecer, irmão, para maior, pode ter certeza que vai. Eu estou sentindo isso, que Deus vai fazer. Deus quer manifestar mais na nossa igreja. Deus quer se apresentar mais à igreja, aos irmãos. E aqui, irmão, não estou apontando para A e B, não, irmãos.
Aqui eu estou vendo que Deus vai agir. Eu agradeço a oportunidade, não falo a noite inteira. O irmão Jean, e logo após a irmã Leila. Só os irmãos na paz do Senhor, amém? Não tenha medo do deserto escaldante, Deus tem sempre água por lá. Não tenha medo da fornalha fulminante, Deus também tem anjos lá. Não tenha medo de atravessar o mar, porque Deus vai segurar as águas pra você passar. Quem por Deus é escolhido nunca está desprotegido, do outro lado vai chegar. A providência de Deus onde você for, tem maná, tem água e pão, porque o teu Deus é provedor. E você não está só, porque tem ao seu redor anjos fortes do Senhor. Não tenha medo, no deserto, mar ou na fornalha, você tem um Deus que não falha. O olhar de Deus é verdadeiro, porque Ele é fiel e não falha. Não tenha medo, se você orar e confiar, Deus vai te responder. Deus não falha. Os exércitos de Deus trabalham quando você crê. Deus não falha. Deus não falha. Deus não falha. Não tenha medo de atravessar o mar, porque Deus vai segurar as águas pra você passar. Quem por Deus é escolhido nunca está desprotegido, do outro lado vai chegar. A providência de Deus onde você for, tem maná, tem água e pão, porque o teu Deus é provedor. E você não está só, porque tem ao seu redor anjos fortes do Senhor. Não tenha medo, no deserto, mar ou na fornalha, você tem um Deus que não falha. O olhar de Deus é verdadeiro, porque Ele é fiel e não falha. Não tenha medo, se você orar e confiar, Deus vai te responder. Deus não falha. Os exércitos de Deus trabalham quando você crê. Deus não falha. 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 Deus
nome de Jesus. Amém. A irmã Leila, oportunidade. Louva a paz, nosso irmão Marco Aurélio. Amém, Jesus. Glória a Deus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Eu quero deixar aqui para nossa meditação e Salmos 100. Como está escrito aqui: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Saibei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós, que nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor e seus átrios com hinos. Louvai-o, bendizei o seu nome. Porque o Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração em geração. Amém. Aqui no salmista fala que ele não chamou só o povo de Israel, mas ele nos chamou para louvar ele com alegria, que às vezes, muitas das vezes nós vemos para a igreja e ficamos burunbundos tristes, mas Deus quer que nós venhamos aqui para louvar, porque louvar e alegrar mesmo, porque quantas coisas fez o Senhor por nós. Se nós estamos até aqui hoje, é porque Deus está nos sustentando. Se nós chegamos aqui para dar glória a Ele, porque Deus nos deu o fôlego de vida. Porque às vezes quantas pessoas queriam estar neste momento que nós estamos aqui sentados, agradecendo a Deus, estar num leito de um hospital à beira da morte. Então, meus irmãos, vamos agradecer a Deus o tempo todo, mesmo que às vezes esteja difícil, cante, mesmo que esteja chorando, muitas das vezes, às vezes cante e alegre a Deus. Eu estava sentada ali, aí o irmão Rosivaldo falou que ia me dar a oportunidade. Eu gosto às vezes até de orar, mas o Espírito Santo falou para mim contar uma experiência que eu tive com Deus. Às vezes vai ser para servir para alguém, por isso que eu vou contar. Eu não gosto de desobedecer o que Deus me manda. Eu tive uma experiência com Deus quando meu irmão estava no CTI. Porque eu orava muito, tinha muito medo, às vezes, do que ia acontecer por causa da minha mãe, de tudo que já tinha passado. E eu queria muito saber de Deus, se Deus ia levar ele e como ia ser levar ele, se ele ia sofrer muito ou não. Porque eu tinha muito medo de tudo que ele já passou, sempre numa cadeira especial, assim, sempre ele era muito alegre, mas a gente sabe que sofre, né? Então eu falei com Deus um dia, até lavou na minha garagem, eu falei: Senhor, eu quero que o Senhor me mostre como que o Senhor vai recolher ele, o Senhor não vai recolher ele. Aí eu comecei a orar de madrugada e falava com Deus. O Senhor falou comigo que não era para poder pedir cura, para pedir a Deus sustento. Aí eu comecei a orar. Aí nisso eu fui até no hospital, cheguei lá no hospital, nesse dia foi eu e a minha mãe e até a menina que eu considero como minha irmã e o esposo dela. Aí chegamos lá, o médico falou, contou tudo pra gente, falou. Aí o Espírito Santo, na hora que eu estava saindo do hospital, falou assim: hoje eu vou te dar como que eu vou levar ele. Então, meus irmãos, eu falo, se às vezes você quer ter uma prova com Deus, fala que Ele te dá. Eu falo que foi muito bonito, muito lindo. Na hora minha mãe estava do meu lado, minha mãe ficou assustada. Mas eu não assustei porque eu sabia que era Deus que tinha falado comigo e me mostrar. Eu fiquei toda gelada, não senti nada. Foi uma coisa muito boa, eu não senti nada. Que a minha mãe colocava a mão em mim e falava assim: Leila, o que está acontecendo com você? O que está acontecendo com você, minha filha? Eu não falei nada, eu falei: não está acontecendo nada, mãe, é só Deus e eu. A senhora pode ficar calma. Eu fiquei toda gelada, como o meu espírito foi saindo de mim. Aí eu sentei no banco, esperei um pouquinho, aí o Espírito falou de novo: você não queria? Agora está aí. Você sabe que eu vou levar ele então. Aí nisso eu fui me conformando, isso eu falo: se você quer uma prova com Deus, você pede, coloca o joelho no chão, coloca jejum em sua vida e coloca também o Espírito Santo na frente que você tem. E mais uma vez, eu vindo embora, aqui na reta do Mangueirão, o Espírito Santo deu de novo. Eu fiquei toda gelada e a minha mãe ficou assustada novamente. E eu falei assim: Deus falou comigo: ajude sua mãe, ajude quem está perto de você em oração.
E nisso assim foi. O Espírito Santo me deu um revestimento muito grande em mim e na minha mãe. E eu falo, se você quer prova com Deus, Deus te dá. Porque é muito gratificante você buscar a Deus. Às vezes você não precisa estar falando para todo mundo saber, mas entra no seu quarto e ora. Entra na sua casa e ora, onde for, ora, onde que você estiver, ora. E declare na sua vida que Deus coloca na sua vida aquilo às vezes que você quer. Eu agradeço a minha oportunidade, que seja às vezes para alguém que precisa. Aí Deus me mandou eu falar que eu falei. Amém, Jesus. Amém. Mama Corélia. E logo após, o grupo das irmãs. Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Quero deixar o Salmo de número 121 para a meditação da igreja. Ele fala assim: eleva os olhos para os montes. De onde virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora para todo sempre. Irmãos, essa palavra me traz ao coração que eu peço sempre a Deus que toda vez quando, às vezes, vou sair de casa, ou quando vou voltar, que Deus possa guardar a minha saída e a minha chegada. E Ele que tem guardado, tem me sustentado todos os dias. Assim também como eu peço sempre, quando eu oro pela minha família, pela igreja, nesse local, que devemos estar sempre orando pela nossa família e também por essa igreja, nesse local. Devemos ser gratos a Deus, porque a gente tem uma igreja que a gente pode vir, a gente pode congregar, e não tem assim dificuldade nenhuma para poder estar na casa de Deus. Devemos ser gratos. É isso que eu tenho para falar para os irmãos essa noite. Agradeço a minha oportunidade. O grupo das irmãs. E logo após, nosso irmão Tayan. Puro Shalom Donai, salve os irmãos com a paz do Senhor. Deus trabalha diferente do homem, Ele sabe agir. Tem nas mãos o controle de tudo aqui. Ele vê muito além do que o homem vê. Ele fez prisioneiro ser governador, fez menino pequeno ser um vencedor. Nas batalhas em grandes guerreiros estava com medo. Ele fez moça pobre sentar-se no trono real, para salvar o seu povo de um homem mau. Ele chamou o leigo para ser pregador. Escolheu a cidade menor que havia e uma simples jovem chamada Maria, para nascer o Salvador do mundo numa estrebaria. Deus levanta no futuro necessitado e assenta no lugar seguro e elevado. Capacita o pequeno e confunde o grande, mas o fraco fica forte, cheio de poder. Quando o crente está debaixo da unção de Deus, ele ora e o milagre vai acontecer. Deus trabalha diferente, usa como quer. Só precisa de um coração que tenha fé. Ele fez moça pobre sentar-se no trono real, para salvar o seu povo de um homem mau. Ele chamou um leigo para ser pregador.
escolheu a cidade menor que havia e uma simples jovem chamada Maria, pra nascer o Salvador do mundo numa estrebaria. Deus levanta do monturo o necessitado e assenta num lugar seguro e elevado. Capacita o pequeno e confunde o grande, faz o fraco ficar forte, cheio de poder. Deus é Deus e não tem ouro em quando o crente está debaixo da unção de Deus, ele ora e o milagre vai acontecer. Deus trabalha diferente, usa como quer, só precisa de um coração que tenha fé. Quem se humilha na sua presença, ele coloca de pé. Deus trabalha diferente do homem, ele sabe agir. Agradecer a oportunidade em nome de Jesus. O irmão Tayan, com esse louvor nós vamos recolher as ofertas. Salve, irmãos, com a paz do Senhor, amém? Irmãos, hoje eu me lembrei de um louvor que eu não canto faz um certo tempo. Ensaiei de tarde, é um louvor muito conhecido. Se você souber, adora o Senhor comigo, amém? Então tá bom, conto com vocês, hein? Quando eu preciso, chamo por Ele, Ele me ouve, me atende, é fiel, não me esqueceu, vai me ajudar. Companheiro, melhor amigo, Deus verdadeiro, maior abrigo, maravilhoso, Jesus, leão de Judá. Esse Deus é tremendo, forte não falha, pra salvar o homem entra até em fornalha. É poderoso, mandou um anjo pra me guardar. E não tem tempestade que ele não acalme, ele na bonança alegra minha alma. Desceu lá da glória, me deu vitória, só por me amar. Se tu precisa, chame por Ele, que Ele te ouve, te atende, é fiel, não te esqueceu, vai te ajudar. É companheiro, melhor amigo, Deus verdadeiro, maior abrigo, maravilhoso, Jesus, leão de Judá. Esse Deus é tremendo, forte não falha, pra salvar o homem entra até em fornalha. É poderoso, mandou um anjo pra me guardar. E não tem tempestade que ele não acalme, ele na bonança alegra minha alma. Desceu lá da glória, me deu vitória, só por me amar. Mas esse Deus é tremendo, é forte e não falha. Mais alto. Pra quê? E não tem tempestade que ele não acalme, ele na bonança alegra minha alma. Desceu lá da glória, me deu vitória, só por me amar.
desceu lá da glória, me deu vitória, só por me amar. Desceu lá da glória, fez o quê? Só por me amar. Agradeço em nome de Jesus. Amém, irmão. Vamos dar oportunidade ao grupo dos varões mais uma vez, irmão? Mais uma vez, irmão, saudamos o irmão Pai Senhor. Convidamos a igreja para adorar o hino com 467.
Agradecemos a oportunidade em nome de Jesus. Amém, mãe. Eu quero agradecer a minha oportunidade, pedir perdão aos irmãos por uma falha. Eu gostaria de pedir ao pastor Valci para estar fazendo a oração. Hoje nós vamos dar mais um pouquinho de tempo para o pastor Valdeci, né? Amém, irmão? Vamos nos colocar em pé, irmãos. Pastor Valdeci, vem para cá. Vamos orar ao Senhor, porque Deus vai continuar falando conosco. Ele tem falado através dos louvores, de cada oportunidade dos irmãos, e Ele vai continuar falando aos nossos corações. Amantíssimo e eterno Pai, nós te louvamos e engrandecemos o teu nome por tudo que tu és. Te agradecemos, ó Deus, por mais uma oportunidade na tua casa, pelo teu filho que está conosco nesta noite, com a responsabilidade de transmitir a tua palavra, Pai. Usa-o na beleza da tua santidade e prepare os nossos corações, ó Pai, para receber a tua palavra. Nós te pedimos, já te agradecendo, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus queridos, eu quero, neste momento santo, estar cumprimentando os irmãos com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus, amém? Graças a Deus. Estou agradecido a Deus e quero aqui trazer um abraço da igreja para todo o departamento dos varões, para toda esta igreja e para o pastor presidente. Eu estarei dando um abraço aqui ao meu líder, pastor Valci, em nome de um abraço para toda a igreja. Muito obrigado. Muito obrigado. Graças a Deus. Queridos, agradeço o espaço, agradeço o carinho, agradeço o convite e agradeço a Deus a oportunidade, tá? É muito bom estar com os irmãos. Na verdade, eu estou com os irmãos todos os dias em oração. Eu tenho dobrado o joelho nesse período que a gente não está trabalhando. O tempo tem sido mais à vontade. E toda hora que eu dobro o joelho, vocês estão na minha oração. Não estou falando isso para ganhar espaço com os irmãos, porque nós já temos amizade, já temos o amor, já temos o carinho, mas estou falando do fundo do meu coração. Eu convido aqui os instrumentistas para eu tentar louvar a Deus com o hino de número 169. Longe do Senhor andava e não conheço nada de louvor, de letras, mas operando Deus, quem impedirá? Então eu estarei louvando a Deus antes de ler a palavra com o hino de número 169. A igreja nos ajuda, porque é muito bom estar na presença de Deus. Longe do Senhor andava, no caminho de horror, pois Jesus não perguntava, nem queria o seu amor. Oh
te salvar. Já cansado do pecado, foi aos pés do Salvador, e ali caiu o fardo de tristeza e de dor. Toma a direção, toma a direção, Celeste, toma a direção. Explicar, mas a ti também te chama, por desejo te salvar. Como é maravilhoso pertencer a meu Jesus. Ter a graça e o repouso e ficar ao pé da cruz. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar. Mas a ti também te chama, por deseja te salvar. Amém. Agradeço a ajuda dos irmãos. Queridos, vamos abrir a nossa Bíblia no livro dos Salmos, de número 18. Estendo aqui os meus agradecimentos mais uma vez ao presidente desta igreja, pastor Valci, juntamente com o departamento de varões e toda a igreja. Muito obrigado, tá? Na verdade, este hino constantemente fala o meu coração. Não sei por que os irmãos me amam, eu não posso saber, mas Deus sabe. E aqui em Mangueirão me sinto muito querido, muito em casa. Eu sei que na verdade não sou isso tudo, mas os irmãos são bênçãos, os irmãos são coisas inexplicáveis que Deus colocou aqui, aleluia, neste lugar para adorar a Deus. Salmo de número 18, que diz assim a palavra do salmista: eu te amarei do coração, ó Senhor, fortaleza minha. O Senhor é o meu rochedo, é o meu lugar forte, é o meu libertador. O meu Deus é a minha fortaleza, em quem eu confio. É o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. Amém? Podeis assentar. Se o som estiver alto aí, não deixa prejudicar os irmãos. Eu falo meio alto, fica à vontade. Eu preciso sair daqui e deixar os irmãos alegres. Eu preciso sair daqui e os irmãos lembrar de mim para uma outra ocasião. Eu não posso deixar ninguém aqui aborrecido nem triste, porque nós somos a imagem um do outro. Louvado seja Deus. Amai o próximo como a ti mesmo. Então aquilo que é bom para mim, certamente é bom para os irmãos. Aquilo que vai me trazer prejuízo, certamente vai trazer prejuízo para os irmãos. Louvado seja Deus. E se eu falar alguma coisa aqui
que não estiver de acordo com a palavra, com aquilo que a igreja prega, os irmãos não deixam embora. Chama no particular e me esclareça. Ali houve uma falha. Por quê? Porque eu não vim aqui trazer costume, eu não vim aqui trazer palavra de mim mesmo. Eu vim aqui adorar o Senhor na beleza da tua santidade. Não vim aqui a passeio. Seria bom vir aqui passear na casa dos irmãos, palestrar, conversar, mas não vim aqui para isso hoje. Vai ser numa outra oportunidade. Eu vim aqui junto com os irmãos sentir a presença do Altíssimo, porque sem Ele nada eu posso fazer. Quantos já agradeceram a Deus nesta noite pelo ar que respira? Quantos já agradeceram neste dia pelo ar que nós respiramos? Deve ser o nosso agradecimento. Tem um acontecimento, antes de eu entrar na palavra, um acontecimento de um senhor que já com a sua idade avançada, ele nunca tinha dependido de hospital e nem casa de saúde. E quando a sua idade avançou, ele precisou de estar internado e numa casa de saúde particular, e ali tudo foi registrado a despesa. E quando aquele senhor ganhou alta, ele não conhecia a palavra, não servia a Deus. E quando ele foi ao balcão com a sua filha, para ver o gasto, para ver a nota, alguém lendo para ele, estava ali falando, tanto disso, tanto daquilo, tanto do ar. Aí ele parou e pensou assim, mas ar como ar? Não, o ar do balão que ficou ligado tantas horas, tantos dias, está aqui registrado tantas horas de ar que foi usado no Senhor. E ele olhou para a filha dele e disse assim, mas eu vivi essa idade toda e nunca paguei nada pelo ar que eu respirei. E agora pelos dias que eu fiquei internado aqui, eu estou pagando ar. É o que é isso? Aí alguém disse para ele, não, aqui tudo é assim. Mas diz a palavra do Senhor, que o ar que nós respiramos, ele vem do Senhor que fez os céus e a terra. Aí ele parou e disse assim, então eu vou para a casa do Senhor hoje. Porque se eu vivi essa idade toda respirando e nunca precisei pagar, o Deus que você está pregando, Ele é bom, Ele é real. E eu quero aceitar Jesus como Salvador. Irmãos, há muita gente que vive o seu dia a dia para lá, para cá, para lá, para cá, respirando normal, e ele acha que é coisa dele mesmo. Uma certa vez eu trabalhei para um cara muito rico, e colocando um piso na porta da sua casa, ele saiu de manhã, muito nervoso, falando besteira, e a sua companheira muito fiel, e ele bateu no bolso e disse assim, o meu Deus está aqui. E eu tive a orientação de Deus para aquele momento falar com ele, está aí? Então me dá licença, deixa eu tapar o nariz e a boca do Senhor por alguns minutos, para saber se realmente o que está aí no seu bolso te permanece de pé. Aí ele ficou meio assim, não, aí nessas condições não. Eu falei, pois é, então este ar que você respira não é realmente conduzido pelo que está no seu bolso. Alguém por cima disso aí que conduz. Alguém por cima disso aí que comanda. Se ele tirar o ar, nós caímos. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor, que fez os céus e a terra e que está presente nesta noite. Vamos lá. A palavra do salmista no Salmo 18, ele disse a respeito de gratidão pelo livramento e pela vitória. É o único meio seguro de nós obter livramento dos males
que nos arrodeia é clamar pedindo ao Senhor que nos dê força. Queridos, há muitos crentes querendo vencer sozinho. E o salmista disse que a única forma de nós termos livramento dos males que me arrodeia é clamar pelo precioso nome do Senhor Jesus. E você pode pensar assim, mas eu crente, tem problema? Tem. Porque há muitos por aí afora pregando, vem para Jesus que você não vai ter problema. Mas a minha Bíblia diz que no mundo teremos aflições. A minha Bíblia disse diferente. A minha Bíblia disse que nós devemos aceitar Jesus para ser salvo. Mas vai vir enfermidade, vai vir dia difícil. Louvado seja o nome do Senhor. E o salmista está dizendo, ele está trazendo uma informação para mim, que devemos ser gratos pelo livramento e pela vitória. Mas o único meio de nós obter livramento dos males que nos arrodeia é clamar pelo nosso Deus a todo instante. A nossa irmã disse que queria uma resposta do Senhor, e ela se prontificou a pedir a Deus. Ela fez a coisa certa, porque do Senhor vem a nossa salvação. O salmista no Salmo 62, ele estava meio como desesperado. Ele já não olhava para o homem e não via mais esperança no homem. Aí ele começou a orar, e o Senhor tocou no seu coração, e ele olhou para cima e disse assim: agora eu entendi. Eu vou somente esperar no Senhor, porque dele vem a minha salvação. Irmãos, há muitas pessoas esperando em A e em B, mas salvação é só Jesus que pode dar. Louvado seja Deus. O impossível é só o Senhor. E você pode dizer assim, mas o possível eu posso fazer. Não é assim que fala o pessoal? Aquilo que o homem não pode fazer, Deus não faz. É verdade, não é? Aquilo que eu posso fazer, Deus não faz. Mas eu quero deixar uma palavra para a igreja, que até aquilo que eu posso fazer, eu dependo do Senhor para me ajudar. Amém? Os irmãos estão entendendo? Então tem algo que você pode fazer, mas não sozinho. Porque a Bíblia disse no Evangelho de João: está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, assim sois vós se não estiver em mim, disse Jesus. Aleluia! Para mim fazer alguma coisa é preciso eu estar ligado na videira. Aleluia! Glorificado seja o nome do Senhor. Glorificado seja o nome do Senhor. Os irmãos já viram aquele galho que é cortado da árvore? O que acontece com ele? Dentro de poucas horas ele está murcho, sem vida. Assim acontece comigo, se eu quiser resolver minhas coisas sozinho. Jesus está ali, mas eu estou querendo resolver sozinho, eu vou murchar. Aí a Bíblia diz no Evangelho, ou no Antigo Testamento, que bem-aventurado o varão que estende as suas raízes para o ribeiro, que no ano da sequidão ele nem se afadiga e nem deixa de dar fruto. Você já viu algum crente ligado em Jesus parar de dar fruto? Não. Porque se ele está ligado na videira, ele pode passar por luta, ele pode passar por tribulação, ele pode passar por enfermidade, mas ele sabe que ele está ligado na videira, e na hora certa o Senhor vai derramar sobre ele a tua bênção, porque a bênção vem do Senhor que fez os céus e a terra. Oh glória! E eu sinto a presença do Senhor nesta noite. Aleluia! Glorificado seja o nome do Senhor. Não seja galho desligado, não seja ramo sem tronco.
O Senhor está falando comigo nesta noite. Eu preciso estar ligado na videira. Aí, para nós ganharmos tempo, o salmista diz assim: eu te amarei, Senhor, do coração, fortaleza minha. Os irmãos observam que tem muito jeito de adorar Deus. E há muitas formas que o pessoal adora a Deus. Você chega perto de alguém e diz assim: só Jesus. Você vai conversar com alguém e ele fala assim: só Deus. Viu que coisa terrível? Só Deus, só Jesus. Mas se você perguntar a ele: você já aceitou? Você já serve a ele? Ele fala: não. Mas ele sabe que a situação é só Jesus. Agora, para eu ter Jesus na minha vida, para resolver a minha situação, eu preciso estar de mão dada com Ele. Você já viu aquele filho que está longe do seu pai? Ele tem menos oportunidade de ser abençoado com a mão do seu pai. O seu pai pode buscar a Deus por ele, pode interceder por ele, mas não tem a oportunidade de apertar a mão dele todo dia. E aquele que está perto tem essa oportunidade. O que eu quero dizer com isso? Se eu estiver perto do Senhor, eu posso pedir a sua bênção a hora que eu preciso. Se eu estiver nos seus pés como Maria estava, eu posso pedir a bênção a hora que eu preciso, porque o Senhor disse: pedi e dá-se-vos-á, batei e abri-se-vos-á. Louvado seja o nome do Senhor, que fez os céus e a terra e que está presente nesta noite. Uma certa vez Jesus chegou na casa de Maria. Quando Jesus chegou na casa de Maria e Marta estava fadigada. Tem isso para fazer, tem aquilo para fazer, eu tenho que arrumar isso, tenho que arrumar aquilo. E Maria, olhando Jesus chegar, ela disse assim: hoje é a oportunidade de eu dar a bênção, de pedir a bênção, de derramar sobre ele as minhas lágrimas, porque está entrando na minha casa Jesus. Os irmãos observam que numa casa com duas pessoas, houve possibilidade de uma pensar diferente da outra. Isso pode acontecer no nosso meio. Se numa casa tinha duas pessoas, e cada uma com pensamento, às vezes no lugar de 50 pessoas vai ter alguém pensando diferente. Mas o salmista disse assim: a única forma de sairmos abençoados é quando prostramos na sua presença, com o nosso coração voltado para a palavra. Aqui não tem bênção para quem chegou primeiro. Diz a Bíblia que lá no estádio são muitos que correm, mas só um que ganha o prêmio. Agora aqui na igreja não tem isso não. Se você chegou primeiro, se você chegou depois, se você se acha pequeno, se você se acha velho, se você se acha novo, eu quero dizer para você nesta noite que a mão do Senhor está estendida sobre este lugar. Amém? Glorificado seja Deus. No livro dos Salmos, de número 34, tem um verso que diz assim: os ouvidos do Senhor estão atentos às suas orações, e os seus olhos ligados aonde Ele está reunido. Ninguém está, irmão, aqui livre do olhar de Deus nesta noite, não. Ninguém aqui é pequeno e está escondido, não. Aqui todos nós somos servos do Senhor. A bênção que me alcança, ela pode alcançar você nesta noite. Porque a minha Bíblia disse que o olhar do Senhor está atento a este lugar. Eu quero te perguntar se você já orou nesta noite pela causa impossível que tem lá na sua casa. Porque o Senhor está pronto a responder a sua oração. Louvado seja Deus. Aí o salmista disse assim: eu te amarei do meu coração, fortaleza minha. O salmista não estava dizendo que adorava à toa, não.
E nem que estava adorando de uma forma simples, não. Ele disse assim: Senhor, tu és tão grande que eu te amarei do meu coração, porque o Senhor é a fortaleza minha. Irmãos, vocês já observaram que existe algum crente que ele vai falar que é crente, ele fala tão assim, meio devagar, achando que o Deus dele é pequeno? Os irmãos já viram alguém assim? E o salmista não estava dizendo assim. O salmista estava dizendo: eu te amarei do meu coração, porque o Senhor é a fortaleza minha. Aí ele continua falando: o Senhor é o meu rochedo. Os irmãos aqui da região conhecem muito bem quando fala de rochedo. Rochedo não é um pedaço de pedra. Rochedo não é uma pedra solta. Rochedo não é um matacão. Rochedo é uma pedra profunda, uma pedra grande, uma pedra inabalável. Louvado seja Deus. Os irmãos, olhem que eu já estou encerrando. Rochedo. O salmista disse assim: Deus, tu és o meu rochedo. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Os irmãos já viram alguém tampar uma pedrinha na rocha? Não faz diferença. Não faz diferença. Agora, essa rocha deslocar, o barulho é grande, o tremor é grande. Aí o salmista disse assim: o Senhor é o meu rochedo, o Senhor é o meu lugar forte. O salmista estava entendendo que somente Deus, glorificado seja o nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele estava falando: oh glória, o Senhor é o meu rochedo, é o meu lugar forte, o Senhor é o meu libertador. Ô irmão, eu só estou aqui porque eu encontrei com este libertador. É por isso. Na minha mocidade, irmãos, pensa numa pessoa louca. Na minha mocidade, pensa numa pessoa que não tinha dificuldade para nada. Aí o Senhor, sendo fortaleza, Ele coloca alguma coisa para nós entender que nós não era nada e que Ele era tudo. Aí quando alguém falou para mim que Deus era tudo, eu falei: então eu quero Ele. Aí eu entendi, irmão, que não adianta bater, não adianta falar, não adianta exaltar. O que adianta é buscar o Senhor enquanto se pode achar e invocai-o enquanto está perto. O Senhor está nesta noite com a mão estendida sobre esta casa e eu quero sair daqui abençoado. Aleluia. Ele disse assim: o Senhor é meu rochedo, é meu lugar forte. Você já imaginou que você tem um lugar forte lá dentro da sua casa? Você tem esse lugar forte. Ah não, mas eu estou sozinho em casa. Se você está sozinho em casa, entra no seu quarto e dobra seu joelho e reconhece que Ele é o seu lugar forte e Ele vai tocar no seu coração. Louvado seja Deus. Diz o salmista: o Senhor é meu rochedo, meu lugar forte. O Senhor é o meu libertador. O meu Deus é a minha fortaleza, em quem eu confio. Ele é o meu escudo, a força da minha salvação, o meu alto refúgio. Um homem sábio, irmãos, falando aqui para os irmãos, nós devemos tirar este exemplo do salmista para nós, que na verdade nada somos. Se o Senhor não colocar as mãos, o ar não vem. Eu fiquei, irmão, de cama 4, 5 meses direto. Quando eu fui ficar em pé a primeira vez, parecia um sonho. Não tinha firmeza, embaçou a vista. Fiquei completamente emocionado. Se o Senhor não dá força, não tem passo. Se o Senhor não colocar as mãos, não tem milagre.
Se o Senhor não colocar as mãos, ninguém faz nada. Porque a força do cristão, ela vem do rochedo. Ela vem do lugar forte, ela vem do libertador, ela vem do alto refúgio, ela vem da fortaleza, e só quem pode ser chamado de fortaleza é o Deus que fez os céus e a terra e que está presente nesta noite. Glorificado seja o nome do Senhor. Bom é sentir a presença da fortaleza aqui conosco. Aleluia! Fortaleza. O que o salmista disse aqui como rochedo é de um lugar, de um rochedo que não se pode ser movido porque quem queira ferir. Rocha é um lugar que a pessoa deseja mexer com ela, mas não tem condição. Rochedo é um lugar que alguém olha, ele pode ir tirando os pedaços, mas ele não pode rolar ela, mexer com ela. Aí eu digo para você uma coisa: se o Senhor é o meu rochedo, alguém fica olhando lá no mundo querendo me atingir, mas tem um rochedo. Aleluia. Aí alguém que queria o seu mal, olha você passando na rua cheio de vida e não entende. Você tem um rochedo. Aleluia. Você tem um lugar forte. Você tem uma fortaleza. Você tem um lugar seguro. Louvado seja o nome do Senhor. Se é rochedo, é proteção. Se é rochedo, é lugar seguro. Se é rochedo, é bênção. Se é rochedo, está parado. Se Deus é meu rochedo, ainda que o mundo se levanta contra mim, assim diz a palavra, nele eu confiarei, porque dele vem a nossa salvação. Aleluia. Aí a segunda interpretação do salmista é fortaleza. É um lugar seguro, aonde o inimigo não pode entrar. Amém? Se você está na fortaleza, que é Deus, o inimigo olha, mas a fortaleza está ali te protegendo. Eu não sei, eu não entendo porque alguém anda tão alegre, tão disposto. A fortaleza está te protegendo. E isso precisa ser entendido por mim, que sou servo do Senhor. O nosso Deus, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o socorro bem presente na angústia, e não temeremos. Ainda que a guerra se levante contra mim, diz o salmista, nele eu confiarei. O que me chama a atenção na palavra de Deus, num salmo bem conhecido, quando ele fala a respeito da fé perfeita em Deus. Irmãos, nós estamos vivendo nos dias que eu estou falando os irmãos, eu não tenho nada a ver, implicar com a vida de ninguém. Eu estou falando eu. Nos dias que nós estamos vivendo, eu como servo de Deus, preciso tentar ter a fé que o salmista teve no Salmo 46. Quando ele disse que o Senhor era o seu lugar de proteção. O salmista no Salmo 46, ele disse assim: ainda que os montes se abalem, ainda que as águas se movam, há um Deus no meio dela, e eu prefiro confiar nele. Irmão, crente que assusta à toa vai ficar no caminho, porque os acontecimentos são terríveis. Mas o salmista disse assim: se eu chegar na beira do rio, a água deixou de ir para lá e está vindo para cá, eu não temerei, porque o Senhor está no meio dela. Se eu chegar adiante do monte e o monte já não estiver mais ali, eu vou continuar temendo ao Senhor, porque quem manda no monte é Ele, quem manda nas águas é Ele, quem manda na minha vida é Ele, quem me trouxe aqui nesta noite
é Ele. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E como escudo a interpõe entre nós e o mal. A força do mal não pode vir aquele que tem o Senhor como escudo. O escudo fica aqui, ó. E alguém tentando, mas você vai ficar de pé. Porque esta igreja tem chamado para a salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Encerrando, o verso de número 3 disse assim. Eu vou repetir para os irmãos ficar ligados e já estou encerrando. O Senhor é o meu rochedo, o Senhor é o meu lugar forte, o Senhor é o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza em quem eu confio, o Senhor é o escudo, é a força da minha salvação, é o meu alto refúgio. Verso 3, invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. Tem muita gente querendo ficar livre de alguma coisa, mas ele sai para a rua, ele fala, lá do meu lado tem isso, lá do meu lado tem aquilo. Tem gente querendo me fazer mal e começa a falar, corre para lá, corre para cá. O salmista disse assim: não, eu tenho o Senhor como rochedo, eu tenho o Senhor como lugar forte, eu tenho o Senhor como fortaleza, eu tenho o Senhor como refúgio, eu tenho o Senhor como escudo. Então eu vou fazer o seguinte: eu invocarei o nome do Senhor e vou ficar livre dos meus inimigos. Não tem outra forma, irmãos. A minha Bíblia diz que eu não tenho que lutar contra a carne nem contra o sangue. Eu não tenho que tirar ninguém do lugar. Se está me atrapalhando, quem tira é Deus. Aleluia. Com as minhas mãos não posso movimentar nada que me atrapalha. Mas a minha obrigação é falar: Senhor, até aqui o Senhor tem sido o meu rochedo, faz alguma coisa, age na minha vida. Eu tenho confiado no Senhor como fortaleza. Então isso aqui não é para mim, isso aqui é para o Senhor resolver. Amém? Glorificado seja o nome do Senhor. O salmista no Salmo 34 diz assim: exaltarei, louvarei o Senhor em todo o tempo. Engrandecei o Senhor comigo e junto exaltamos seu nome. Eu quero dizer uma coisa aos irmãos: para mim, como servo de Deus, não é muito fácil a todo tempo louvar a Deus, mas é preciso. Para você, como servo de Deus, nem toda hora você tem um sorriso, mas é preciso servir a Deus a si mesmo. E nem sempre as pessoas estão precisando de dinheiro, nem sempre as pessoas estão precisando de ajuda financeira, estão precisando de um abraço, de um aperto de mão, de uma voz de um crente. O Senhor te ama. Aleluia. Um aperto de mão tem muito valor quando é dado com sinceridade. Um abraço tem muito valor quando ele é puro. Amém? Que Deus abençoe os irmãos. Você tem uma forma de ficar livre dos seus males. É qual? Diz o salmista: invocarei o nome do Senhor e ficarei livre dos meus inimigos. Queridos, pastor Valci, meu irmão, meu companheiro, você mora no meu coração juntamente com a sua igreja, tá? Eu não me sinto aqui um visitante, eu me sinto verdadeiramente amado e protegido pelo Senhor e pelos irmãos. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família. A vitória vem do Senhor Jesus. Problema você vai encontrar, mas eu quero deixar um recado nesta noite: você não foi chamado para recuar, porque o Senhor não tem prazer naquele que recua. Levantai e andai, porque aqui não é o meu lugar e o seu lugar de descanso. Há uma salvação, há um céu, há um arrebatamento, há uma igreja para ser levada para a glória. Que Deus te abençoe. Muito obrigado. Amém. Glória a Deus. Aleluia.
Glória a Deus. Aleluia. Sem mim, nada podeis fazer. São palavras do próprio Cristo. Sem mim, nada podeis fazer. Tem gente achando que pode muita coisa e que faz muita coisa, mas se o Senhor não estiver agindo, você não pode nada. Nada. Então não tome decisão por você. Eu disse aqui outro dia que tem muita gente tomando decisão por si, sem ser dono de nada, sem ser senhor de nada. Mas diz, a minha decisão é essa, eu vou fazer isso e ponto. Esqueça de você. Lembre que existe um Deus que só funciona a minha e a sua decisão se Ele permitir. Porque eu posso tomar uma decisão que não vai acontecer, porque Ele não permite. E se você disser assim, mas eu acho, eu penso, então briga com Ele. Há um tempo, alguém questionou a respeito de Deus comigo, eu falei, então fala com Ele e faz mudar. Diz para Ele que está errado, que Ele precisa agir como você pensa, faz Ele mudar. E essa pessoa ficou meio constrangido. Eu digo, sabe por quê? Porque Ele é dono de tudo, você não pode nada. Ele não depende de você para ser Deus. Ele é Deus independente de você, mas você só pode existir se Ele permitir. Então, quando nós entendemos isso, irmãos, nós pensamos primeiro, buscamos a direção de Deus, para depois tomarmos decisão. Por quê? Para que Ele possa aprovar as nossas decisões e que as nossas decisões sejam para a glória do nome dEle. Primeira coisa que devemos pensar e desejar, Senhor, eu quero que as minhas decisões, que as minhas atitudes sejam para a glória do Seu nome, porque Ele é o nosso tudo. Amém? Eu creio que os irmãos entenderam a palavra de Deus. Por isso é que eu estou dizendo que Jesus disse, sem mim nada podeis fazer.